Jesus é bom. Jesus é bom. Esse rapaz que está na foto aí, ele é discípulo de Ivan Baker. Ivan Baker, ele é estrangeiro. Tanto esse aí que está na foto, né? Tem um link dele aí pregando aí. Quanto também o discipulador dele. O discipulador dele trouxe para aqui, para o Brasil, né, esse evangelho da forma que a gente congrega e que a gente prega Cristo, entendeu? Com simplicidade e humildade, né? Congregando nas casas, né? E fazendo pregações nas praças, né? Na rua. E em casa a gente parte do pão, toma a ceia. Mas uma coisa é muito importante antes de você tomar uma ceia. Você tem que colocar na luz, né, os pecados que foram cometidos, né, durante a semana. Então é importante demais. O livro de Tiago 5,16. Né? Eu não tenho ele 100% em catequese, mas você pode conferir. Vou ver se eu consigo falar pelo menos uma parte. Confessai, né, os vossos pecados uns aos outros, né? E orai uns pelos outros para serem curados dos vossos pecados. Mais ou menos isso. Então é muito importante esse texto para o cristão, para o discípulo. É muito importante esse texto em Tiago. Eu creio que a inspiração de Deus em Tiago foi tamanha de grandeza que esse texto aí é o próprio Deus falando aí através dele. Para poder você ter uma esperança de andar na luz, sabia disso? Sem essa esperança de estar na luz, quando a pessoa estiver com demônio, né, e você for achar que pode ir lá, no nome de Jesus, tirar, o próprio demônio pode esmurrar a pessoa. Se estiver nas trevas, se estiver com o coração sujo, se não estiver em santidade, se não confessou os pecados antes mesmo de começar a fazer a obra de Deus, né? Porque às vezes a gente comete pecado que a gente não percebe. A fofoca, fuxico, por exemplo, mentira, tudo isso aí é pecado e leva o homem às trevas, né? Então tem que ter muito cuidado com o pecado, né? Quando a pessoa lá em Mateus 5 fala pacificador, né? Bem-aventurados pacificadores. Ele está se referindo às pessoas que traz a paz, né? As pessoas que fazem a paz, né? Não tem conflito, não tem briga, não tem discussão. São pessoas pacificadores, são pessoas que ele não entra em conflito, né? Em discussão, em briga, né? São pessoas pacíficas, né? São pacificadores porque deixa passar aquilo que poderia, né, está gerando um conflito, uma discussão, uma briga, tirar a paz, né? Então, ser pacificador faz parte do bem-aventurado, né? Mas quando ele diz também lá em Mateus 5, né, que é bom colocar Mateus 5 todo em prática para ser um perfeito varão, né? Apesar de, né, para chegar à perfeição só Jesus mesmo sabe, né? E o que acontece, o bem-aventurado limpo de coração, é porque na nossa carne habita o pecado. Aí é por isso que somos chamados pecadores. Mas em Cristo, lavado com o sangue dele, né, o nosso coração se torna limpo, vira santuário, casa de Deus, templo do Espírito Santo de Deus, né? Casa de Deus está no livro de Hebreus 3,6. Cristo, porém, na sua casa, na qual casa somos nós. E nessa crucificação carnal, o velho homem fica crucificado, entendeu?
Esse texto eu tenho que meditar mais nele, mas deve estar em Romanos capítulo 6, né? Que a nossa carne é crucificada, no caso, o velho homem morre com Cristo, o velho homem, né? Então nós somos crucificados, né? E essa crucificação carnal aí, deve estar em Romanos 6, né? Explicando sobre isso aí, entendeu? É confirmado através do batismo, depois que é lavado e remido com o sangue de Jesus. Esse homem estrangeiro que eu estou falando agora, né? Que é o homem estrangeiro, né? Esse homem estrangeiro, que é o velho homem, ele vai ser detalhado e explicado bem melhor sobre isso aí com esse discípulo de Ivan Baker, né? Ele é apóstolo de Cristo, né? Glória a Deus aí, pastor e apóstolo, né? Nosso. E ele fala, né, estrangeiramente também, ele é estrangeiro. Ironicamente falando, né, a gente não deve, né, dar ouvido ao homem estrangeiro, né? Ao homem estrangeiro que não deve dar ouvido é o nosso velho homem, né? Que está na cruz crucificado, né? Porque quando a gente sai da cruz, ali sai já ressuscitando como uma nova criatura. Essa nova criatura que serve a Deus, que é o bem-aventurado, é justo, é santo, né? Tem um coração limpo, né? Tem que andar sempre com o coração limpo, sempre na luz, mas, né, aquele que diz que não tem pecado se torna mentiroso, porque o pecado está na carne. Aquele que fala que não cometeu pecado também se torna mentiroso, né? Isso deve estar em 1 João, 1 João, no capítulo 1 e capítulo 2. Mas é isso mesmo, a gente tem que prestar atenção, muita atenção nisso, porque quando a gente cometeu pecado, a nossa consciência sofreu um alarme, né? Porque o Espírito Santo avisou e apontou. A gente tem que confessar logo para ficar na luz, entendeu? Então é muito importante ter o conhecimento, né, dessa situação, né, desse texto que está no livro de Tiago 5,16. E Antônio Nério, viu? E aí, esse rapaz vai falar mais aí sobre a soberba, né? Vai falar sobre o homem estrangeiro, né? Que é o velho homem, né? Que é o homem que está na cruz, né? Que quando a gente morre na cruz, né? Através do batismo, a gente é crucificado com Cristo. Isso deve estar tudo em Romanos 6, dá uma conferida. É crucificado com Cristo, né? A gente também é morto para o pecado. A gente não é mais escravo do pecado, entendeu? A gente não é mais escravizado pelo pecado, entendeu? É morto para a lei também, entendeu? É morto para o mundo. Os pastores estavam dizendo que o mundo hoje, na pré-tribulação, ele é a Sodoma e Gomorra. Muito cuidado com esse mundo, muito cuidado mesmo, né? Para não idolatrar errado, né? No coração estou idolatrando a Jesus. Sempre é Deus que tem que ser idolatrado, mas tem que ter cuidado com amor às coisas do mundo. Achar que algum objeto pode ser um amuleto da sorte. Achar que uma foto pode ser repreendida com oração. Tudo isso aí influencia na idolatria. Cuidado. Tudo isso aí faz a pessoa ser religioso. Adorar a Deus em espírito e verdade, como está em João 4, não é adorar em coisas materiais, né? Não é adorar a Deus com a roupa bem vestida, com paletó e gravata. Adorar a Deus, que ele se refere em espírito e verdade, é o homem interior, né? É a nova criatura, não é o velho homem, né? Então tem que ter muito cuidado com a religiosidade.
Eu não estou dizendo que dentro de um templo, né, não tem a gente salvo ali, mas tem muito joio e trigo entre nós. E só quem vai saber quem é o joio é Jesus. Só quem vai saber quem é as virgens inécias é Jesus. Seja prudente, seja a boa semente que foi jogada na terra adubada, cresceu e deu bons frutos. Não seja a semente que caiu e o passarinho comeu. Não seja a semente que caiu na pedra e está sem raiz. Não seja aquela semente que foi caído na areia e simplesmente não resistiu. Seja boa semente. Aqui é Antônio Nélio. Não esqueça desse nome, não. Eu vou ter um novo nome. Mas só seremos arrebatados depois da grande tribulação. Tudo foi profetizado. Até o batismo por aspersão foi profetizado em Daniel 36. Deve estar no 25 versículo. Mas Daniel 36 é bom ler tudo. Então foi profetizado também os 7 anos de tribulação. Daniel 9, 21, 27. Daniel 9, sempre o capítulo é o primeiro. Versículo 21, 27. Deixa claro que as 70 semanas é para o futuro. Esses 7 anos que ele está se referindo, que vem ainda, depois dessa pré-tribulação que estamos passando, né? É 3 anos e meio de tribulação e mais 3 anos e meio de grande tribulação. Passando pela grande tribulação, perseverando no Senhor, na fé, na obra, sem esfriar, mesmo dentro de uma igreja, mesmo sendo igreja, né? Não se esfrie com Cristo. Perseverante, sempre guardando a esperança, amor, a fé, na obra. Sem obra, a fé é morta. Tiago já deixou claro novamente. Olha o Tiago novamente falando aí. Sendo usado pelo Espírito de Deus. Então é muito importante, né, estarmos com as vestes brancas, né, e perseverar no Senhor. Mas em Lucas 13 deixa claro também. Não te conheço. Mesmo estando com as vestes brancas. Deus tenha misericórdia nesse dia, quando muitas pessoas religiosas, muitas pessoas que estão frios na fé, chegar nesse dia, né, e Deus dizer, não te conheço, porque não pegou o linho finíssimo, porque não perseverou no Senhor, porque foi dar ouvido a Sodoma e Gomorra, foi dar ouvido ao mundo, com filosofias, em pensar, por exemplo, como disse esse pastor e apóstolo estrangeiro aí, que está aí no link, né, discípulo de Van Baker, né, como disse ele em relação ao homem estrangeiro, tem que ter muito cuidado com esse homem estrangeiro. Nós devemos carregar nossa cruz. É o velho homem que está na cruz. Mas não devemos alimentá-lo mais não. O velho homem, ele foi feito, né, para a gente multiplicar na terra. Crescer e multiplicar. Somente para multiplicar a geração carnal, mas nunca se contaminando com a carne. Sempre deixando resplandecer, ó, glória a Deus aí, ó. Resplandecer o homem interior, a nova criatura, falar das virtudes de Cristo, saber que não somente é os pastores que devem falar, mas nós também devemos falar das virtudes de Cristo. Isso está em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz, proclamar as virtudes de Cristo. O princípio elementar está lá na apostila virtual, um aplicativo Catequizando. Baixa aí o aplicativo Catequizando com Z aí, clica lá em livros. A primeira apostila é o princípio elementar do oráculo de Deus. Os pastores ali orando, jejuando ali, ó, juntos. Esses mesmos pastores estão falando dessa mesma apostila aí, revisando ela aí. Até o link dele está aí também. Essa primeira revisão que estão dando aí da apostila aí. E fala sobre o ímpio. Para não dar ouvido a ímpio. Dentro da igreja tem ímpio também. Tem que ter cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Né? Nós sabemos que só existe um casamento. O ímpio chega e diz para você: ah não, tem uma menina nova ali, você pode casar de novo. Nós sabemos que o nosso irmão, carne, aquele que fala sem esfriar, mesmo dentro de uma igreja, a gente não resistiu. Seja boa semente. Aqui é Antônio Nery. Não esqueça desse nome, não. Eu vou ter um novo nome. Mas só seremos arrebatados depois da grande tribulação. Tudo foi profetizado. Até o batismo por aspersão foi profetizado em Daniel 36. Deve estar no 25 versículo. Mas Daniel 36 é bom ler tudo. Então foi profetizado também os 7 anos de tribulação. Daniel 9, 21, 27. Daniel 9, sempre o capítulo é o primeiro. Versículo 21, 27. Deixa claro que as 70 semanas é para o futuro. Esses 7 anos que ele está se referindo, que vem ainda, depois dessa pré-tribulação que estamos passando, né? É 3 anos e meio de tribulação e mais 3 anos e meio de grande tribulação. Passando pela grande tribulação, perseverando no Senhor, na fé, na obra, sem esfriar, mesmo dentro de uma igreja, mesmo sendo igreja, né? Não se esfrie com Cristo. Perseverante, sempre guardando a esperança, amor, a fé, na obra. Sem obra, a fé é morta. Tiago já deixou claro novamente. Olha o Tiago novamente falando aí. Sendo usado pelo Espírito de Deus. Então é muito importante, né? Estarmos com as vestes brancas, né? E perseverar no Senhor. Mas em Lucas 13 deixa claro também. Não te conheço. Mesmo estando com as vestes brancas. Deus
Deus tenha misericórdia nesse dia, quando muitas pessoas religiosas, muitas pessoas que estão frias na fé, chegar nesse dia, né? E Deus dizer, não te conheço, porque não pegou o linho finíssimo, porque não perseverou no Senhor, porque foi dar ouvido a Sodoma e Gomorra, foi dar ouvido ao mundo, com filosofias, em pensar, por exemplo, como disse esse pastor e apóstolo estrangeiro aí, que está aí no link, né, discípulo de Van Baker, né, como disse ele em relação ao homem estrangeiro, tem que ter muito cuidado com esse homem estrangeiro. Nós devemos carregar nossa cruz. É o velho homem que está na cruz. Mas não devemos alimentá-lo mais não. O velho homem ele foi feito, né, para a gente multiplicar na terra. Crescer e multiplicar. Somente para multiplicar a geração carnal, mas nunca se contaminando com a carne. Sempre deixando resplandecer, ó, glória a Deus aí, ó. Resplandecer o homem interior, a nova criatura, falar das virtudes de Cristo. Saber que não somente é os pastores que devem falar, mas nós também devemos falar das virtudes de Cristo. Isso está em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamar as virtudes de Cristo. O princípio elementar está lá na apostila virtual, um aplicativo catequizando. Baixa aí o aplicativo catequizando com Z aí, clica lá em livros. A primeira apostila é o princípio elementar do oráculo de Deus. Os pastores ali orando, jejuando ali, ó, juntos. Esses mesmos pastores estão falando dessa mesma apostila aí, revisando ela aí. Até o link dele está aí também. Essa primeira revisão que estão dando aí da apostila aí. E fala sobre o ímpio. Para não dar ouvido a ímpio. Dentro da igreja tem ímpio também. Tem que ter cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Né? Nós sabemos que só existe um casamento. O ímpio chega e diz para você: ah não, tem uma menina nova ali, você pode casar de novo. Nós sabemos que o nosso irmão ou a nossa irmã, né, a gente não pode tocar, não pode ter a maledicência nem a intenção de querer beijar, de querer tocar antes do casamento. É como irmão para nós, é como irmã para nós. Mas depois do casamento pode tocar. Não estará cometendo pecado, não. O ímpio diz: beije, namore, conheça primeiro. Tenha cuidado com o ímpio. A filosofia do ímpio é muito bonita. Filosofia é pensamento de homens. A escritura não é pensamento de homem, é inspirada por Deus, útil ao ensino, à repreensão, à correção. Timóteo deixa claro isso. Glória a Deus. Viver sempre Jesus, mas na consciência. Até chamado de louco eu já fui. Pelos próprios irmãos. Eu falei, eu sou louco por Cristo. Glória a Deus, né? Sempre a Ele. E Antônio Nélio. Deus me permita colocar esse áudio no meu canal para eu poder estar sempre ouvindo, porque tudo que eu falo vem de Deus. Quando eu ouço eu falando, eu percebo que não sou eu. Jesus é bom.
Jesus é